Vou tentar explicar aqui de uma forma mais rápida para vocês como é que funciona esse tratamento. Esse tratamento a gente está alinhando os dentes, né? Vai consertar a posição de dentes, só que a gente vai lá na causa mesmo do que está acontecendo com os dentes, né? Porque primeiro, quando a gente tem uma sobremordida, que era o caso daquela paciente que eu mostrei aqui antes, né? E que é o caso dessa pacientinha também que eu acabei de colocar o aparelho. Ou quando a gente tem falta de espaço, qualquer problema que tem em posição de dentes, em mordida, significa que tem alguma coisa errada com a musculatura, principalmente com a língua. A musculatura ela não está no local correto, a língua em repouso ela não está ficando no local correto, e aí, consequentemente, os dentes eles não conseguem se acomodar de forma correta, porque tanto a maxila quanto a mandíbula, ela não conseguiu se desenvolver. E aí os dentes também não conseguem ter espaço para poder encaixar direitinho. E aí a gente tem diversos tratamentos, né? Os mais conhecidos são aqueles aparelhinhos que as crianças usam, removíveis, que tem fio, aquele aparelhinho do céu da boca, enfim, vários aparelhinhos ortopédicos que vai redirecionar o crescimento, né, tanto da maxila quanto da mandíbula, e vai ajustar a posição desses dentes, a posição da mordida. Acontece que esses aparelhinhos, a gente vai mudar a relação de osso em relação a dentes, né? A gente não vai atuar diretamente na causa, que é a posição dos músculos. Então, esses outros aparelhinhos que a gente utiliza aqui no consultório, que é o Brace, eles vão estar ensinando a musculatura a ficar no local correto, principalmente a língua. Se a musculatura da bochecha, né, do lábio e a língua, ela fica no local correto, os dentes, naturalmente, eles vão para o local correto, porque aí a maxila e a mandíbula, ela se desenvolve, ela volta a se desenvolver perfeitamente bem. Então, acaba que quando a gente utiliza esses aparelhos, o alinhamento dos dentes, por isso que a gente fala que é um alinhamento natural, ele acaba sendo uma consequência do tratamento que a gente está fazendo. Porque, de fato, eu não estou alinhando dentes, eu não estou consertando mordida nem nada. Eu estou tratando a causa disso, que é o mau posicionamento da língua e dos músculos. Quando eu ensino todo mundo a ficar no local correto, todo mundo se desenvolve bem e os dentes vão para o lugar correto. O que isso tem de benefício, né? Além do desenvolvimento melhor. A criança ela consegue engolir melhor, ela consegue respirar pelo nariz, que é o certo, e entre outras inúmeras vantagens que tem. Aí como funciona? São aparelhos prontos já fabricados, né? Tem uma infinidade de aparelhos da Brace e que a gente escolhe qual que é o aparelho específico para cada caso, né? Além disso, tem tamanhos também que é específico para cada paciente. Mas basicamente, esse aqui é um outro estágio de aparelho, ele vem nessa caixinha. E aí é um aparelhinho assim, cada um com seus componentes certos. Tem cada parte aqui para poder ensinar a língua a ficar no local correto, para musculatura que dá face ficar no local correto e tudo mais. O que eu acho assim, mais legal nessa parte? Como é um aparelho removível, o paciente ele precisa ter muita colaboração, né? Só que esses aparelhinhos eles são indicados para ficar 1 ou 2 horas por dia, dependendo do caso, né? E para dormir, somente isso. Como ele é um aparelhinho de silicone, tem diferenças de um aparelho para o outro e tudo, não tem metal, não tem nada, então é muito mais confortável para o paciente. Aí, além de usar isso aqui, o fato de ter que usar só de 1 a 2 horas por dia, já facilita muito o processo, porque os outros aparelhinhos ortopédicos que a gente costuma usar, a indicação deles é de 24 horas. Então, a criança ela tem que ir para a escola, ela tem que ficar o dia todo, e o aparelhinho é um saco, né? Porque é fio, metal e tudo mais. Tanto que eu nem trabalhava, porque realmente eu não conseguia... tem resultado? Tem muitos resultados. Eu gosto muito dos resultados, mas eu não gosto muito do processo, né? E aí, por isso que eu nem trabalhava aqui no consultório com eles. Mas esses aqui eu já gosto, porque ele é mais acessível para o paciente, é mais fácil dele colaborar com o tratamento, né? Então, 1 a 2 horas por dia e para poder dormir com esse aparelhinho aqui. Outra coisa também que eu esqueci é que a gente tem alguns exercícios para o paciente aprender a respirar, aprender a engolir, enfim. E que são exercícios que ele tem que fazer durante o dia, que dura assim em torno de 2 minutos. São exercícios bem fáceis de fazer, mas que também... Então, por exemplo, essa paciente que eu coloquei aqui no aparelho, ela tem 4 anos, e 4 anos ela já me apresentou uma sobremordida. Se já tem algum sinal de que tem coisa errada na mordida, é porque a língua ela tá na posição errada, tá? E aí a gente faz alguns exames e tudo para confirmar isso. Quando o paciente ele tem uma sobremordida, como é que funciona a questão? Como é que a língua tá errada? Ela tá engolindo errado, ela tá respirando errado. Pode ser que com 4 anos ainda não mostre todos os sinais que vai aparecer, né? Mas
Se não tratado, essa criança que está respirando pelo nariz hoje, futuramente ela vai começar a respirar pela boca, ficar com a boca aberta. Tem outro paciente que eu trato aqui, que ele já tem 8 anos, a gente começou com 8 anos. E ele não consegue ficar com a boca fechada de jeito nenhum. E a gente já está reorganizando tudo para ele poder conseguir respirar pelo nariz e conseguir fechar a boca, né? Então, quando a paciente... Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Se ela engole de forma errada, a paciente que engole, que a gente chama de deglutição atípica, se engole de forma errada, ela utiliza muito os músculos aqui da face, principalmente aqui o mental, fazendo força. Na hora de engolir, ela faz muita força no rosto. Vou mostrar um videozinho para vocês. Ela faz muita força e essa força do músculo aqui, ela não deixa a mandíbula se desenvolver. Então, a tendência que era ficar assim, bonitinho, como a mandíbula não consegue desenvolver, o músculo está o tempo todo fazendo força, a mandíbula vai vindo para trás, a maxila cresce e vai fazendo isso aqui, ó. Futuramente, como tá tendo aquilo ali o tempo todo e tem outras coisas associadas como a respiração bucal, a tendência é vir mais para frente a maxila, a mandíbula ficar aqui e aí a criança ficar desenvolver a classe 2, por exemplo, né? Que são os dentes bem aqui mais pra frente do que em relação à maxila. Enfim, só por conta da língua e posição de músculos causa um problema danado na boca. Olha esse caso aqui de um paciente que não conseguia engolir direito, né? Ele engolia de forma errada, com a musculatura toda errada, com a língua no local errado. E ele tinha essa dentição. Quando a gente tratou com o MyBrace, não fui eu esse caso, né? Quando foi tratado com o MyBrace, olha só como melhorou a mordida dele, né? Por isso que a gente fala que é dentes naturalmente alinhados. A gente consertou, a gente só mexeu em musculatura, que não teve bracket, que não teve aparelho com fio nem nada. Teve somente o MyBrace, ensinando o paciente a colocar a língua no local correto, ensinando todo mundo a ficar no local correto, e aí naturalmente ficou assim. Olha esse outro caso de um paciente que respirava pela boca, né? Então, musculatura no local errado, língua no local errado, não tinha espaço para dentes, porque a maxila e a mandíbula não se desenvolveram, e depois do MyBrace, naturalmente, eles ficaram alinhados. Olha, de novo, esse caso aqui que não tem espaço para todo mundo, tá vendo? Céu da boca aqui, o arco dele bem atrésico assim, ó, porque a língua não fica aqui no céu da boca, que é o local correto que ela tem que ficar. E aí depois do tratamento com o MyBrace, olha como alargou, né, o arco, como ele já está mais largo, e agora tem espaço para todo mundo. De novo, aqui não teve aparelho fixo, aqui não teve aqueles aparelhos ortopédicos, de ficar abrindo o céu da boca, de fio e tudo. Nada, somente o MyBrace. Olha essa menininha, como ela precisa fazer muita força para ela poder conseguir engolir. Como ela faz força principalmente aqui na musculatura aqui dos lábios. E agora, depois que a gente coloca o aparelhinho MyBrace, ó, como ela vai passar a engolir que vocês nem percebem. Você só percebe na garganta dela mesmo que ela tá engolindo, porque aqui já não tem mais força nenhuma, porque foi corrigido